Oi, meu povo, bem-vindos a mais um Chá com Tarô. Hoje estamos aqui com a nossa leitura de escolha. O tema é vida financeira. Hoje a gente vai falar de finanças. E esse tema foram vocês que escolheram lá na nossa comunidade holística, nosso grupo exclusivo no WhatsApp, chamado Vozes da Intuição. Aqui na descrição desse vídeo vai ter não só ali, né, a minutagem do grupinho para você escolher, mas também vai ter o link para você participar do Vozes da Intuição. Lá eu também divulgo mais do meu trabalho. Se você quiser saber mais especificamente sobre o meu trabalho, aqui na descrição também vai ter o link. Vai ter o link para o livro também, Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, essa obra linda que também está disponível na versão digital. Enfim, tem link para várias outras coisas ali que eu faço. Se você tiver curiosidade, vai lá visitar, tá bom? Hoje estou aqui com um chazinho de hortelã depois do almoço para ajudar na digestão. Então, uma ótima opção. E vou deixar aqui na tela, né, as duas opções para você escolher. Então, você pode escolher pela carta que eu deixei em cima, pela arte ali da carta, pela minutagem, segue sua intuição, dá pause na imagem que eu vou deixar aqui agora e eu te vejo daqui a pouco. Olá, meu grupinho número um, você que escolheu esta cartinha, né, que estava na imagem, é uma carta do Oráculo das Ervas. Nós vamos descobrir aqui juntos, né, qual é esta carta. E eu também tinha colocado embaixo desta carta maior uma carta do tarô tradicional, né, um dos arcanos maiores. Então, olha só, nós temos para você aqui, grupinho número um, a carta da Estrela, e a carta da Bobinsana, que traz a palavra-chave trust, acredita. Então, olha só, né? O que esse meu grupinho número um precisa saber, pode saber hoje, em relação à vida financeira? Então, a carta da estrela, ela fala sobre guiança, né? Nossa, tem muito arcano maior na mesa, meu grupinho número um. O tarô tradicional de Rider-Waite tem 78 cartas, né? São 22 arcanos maiores e tem os arcanos menores também, né? Tem as figuras de corte que fazem parte dos arcanos menores. E os 22 arcanos maiores, eles simbolizam os acontecimentos mais marcantes ali, né? As questões maiores. E os arcanos menores é como se eles fossem ali um complemento dos detalhes do cotidiano ali do dia a dia. Então, quando na mesa vem muito arcano maior, isso significa que nesse momento aqui para você, meu grupinho número um, lembrando que quando a gente fala de espiritualidade, de energia, né? Não existe espaço-tempo. Então, quando você chega nessa leitura, essa leitura chega até você, é porque tem alguma coisa que pode te ajudar, colaborar aqui com o seu processo. Então, aqui, para você, com tantos arcanos maiores, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco cartas do tarô tradicional na mesa. Quatro são arcanos maiores. Nós já tínhamos a estrela, aí aqui na diagonal, né? Cai o eremita. Também nessa diagonal em reversa, né? Caiu a roda da fortuna e aqui do ladinho caiu o imperador. E aqui também na posição de desafio veio um 9 de espadas. Então, olha só, meu grupinho número um. Eu sinto que para você, aqui nesse momento, quando a gente fala sobre financeiro, né, a vida financeira, existe aqui um pedido para você se permitir ser guiado para uma mudança de fase. Sair da fase financeira que você está atualmente e ir para uma próxima. E aí, meu grupinho número um, então vamos lá. Todas as vezes que a roda da fortuna vem para a mesa, essa carta vem nos lembrando que a vida é cíclica, né? Nós sabemos disso, a vida é cíclica. Então, inevitavelmente, em algum momento você vai estar na parte de cima dessa roda. Os momentos da nossa vida que a gente se percebe
enfim, né, momentos prósperos, momentos de colheita, mesmo as estações, né, a natureza nos ensina isso, vai ter ali o momento da colheita, mas tem alguns meses ali do ano, enquanto não é a colheita, eu posso me perceber um pouco mais embaixo, eu posso me perceber desfavorável, eu posso me perceber nessa posição desfavorável. Então, se a gente se percebe aqui em cima, a gente pode ter certeza que, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai descer. E quando a gente está nesses momentos baixos, a gente não pode esquecer que, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai subir. Então, indiferente se você sente que você vive hoje nossa, tá batendo o reflexo do sol, né? Tá fazendo um clarão. Mas independente se hoje você se considera numa condição financeira boa, favorável, suficiente, essa mensagem vem com aquele lembrete assim: maravilha, ótimo, valorize isso, seja grato a isso. Mas não esqueça, dentro das dinâmicas maiores da vida, como vem tanto arcano maior aqui, que no fim das contas, do dinheiro, do mundo material, né, dinheiro, coisa e tal, a gente não leva nada. Então, quando a carta da estrela vem aqui, né, também, aqui ela segura um jarro, ela derruba na água, o outro na terra aqui, né, ela tem um pé na terra, um pé na água. A carta da estrela, entre outras coisas, também fala muito dessa harmonia, de um equilíbrio ali, né, por conta também dessa sabedoria interna que ela compreende a importância desse equilíbrio. Eremita aqui, né, vem em cima dessa história aqui, quase que reversa mesmo com essa ideia de distanciamento, nesse sentido de que se permita ser guiado em solitude, né, em camadas internas, ou seja, quando o assunto é dinheiro para você, meu grupinho número 1, nesse momento, quando o assunto é recurso financeiro, se permita ser guiado para dentro, de forma que você possa identificar em você o que são gatilhos de crenças limitantes, talvez do medo da falta, do medo da escassez, que te fazem, essa carta da roda da fortuna veio reversa, que te fazem se sentir bloqueado em relação ao dinheiro. E aí, por que veio falando daquele jeito ali no começo? Ah, não esquece que se você se vê hoje numa condição financeira boa, não é que a leitura tá rogando praga, né? Longe disso. Mas a leitura só tá vindo para te lembrar que, assim, tudo bem, por mais que nesse momento você se sinta numa condição favorável, não esquece que a vida é cíclica. E o que a gente vai falar aqui agora é importante mesmo se você está se vendo num momento favorável, porque ali na frente pode ser que você se depare com situações que deem aquela sensação ali de faca de dois gumes, né? E aí, a partir dessa consciência aqui agora, com essa nossa conversa, ali na frente você vai ter um discernimento maior de agir de forma mais harmônica, de forma mais saudável, de forma mais sábia para você também, entende? Então, assim, se permita ser guiado para dentro, por mais que a vida financeira seja recurso material, seja sobre o externo, que se apresenta ali do lado de fora, na 3D, né? Por mais que a gente esteja falando de um aspecto essa leitura para você nesse momento, meu grupinho número 1 pede isso. Faz o caminho oposto. Então, se permita ser guiado para dentro, para que você possa identificar de onde vêm essas crenças limitantes. De onde vem, em relação ao dinheiro, em relação aos recursos, em relação à sua vida financeira, de onde vêm possíveis bloqueios, até muitas vezes sobre o seu senso de merecimento. Então, não é só sobre a relação com o dinheiro em si, mas também sobre o seu senso de merecimento, de poder ter, de você se sentir pertencente a um mundo onde você pode ter uma vida financeira boa, que isso não te torna alguém melhor e nem pior.
E não só você pode ter essa condição financeira boa, você se permite ter, porque às vezes a falta da permissão, ela está ainda no campo inconsciente, né? Aqui, a gente está falando com o 8 de espadas, principalmente em desafio, né? Porque o 8 de espadas já é uma carta desafiadora naturalmente. Quando ela vem em desafio, essa carta fala de ilusões, né? Ideias ilusórias, aqueles conflitos internos, né? Conflitos mentais, espadas do elemento ar, campo mental, que traz então, né? Essa ideia de prisão mental, né? Então, por isso que vem essa palavra aqui, essa carta aqui que fala de confiar, né? Confia em você, confia nessa guiança que está lhe sendo oferecida aqui agora, para você fazer esse mergulho interno e identificar qual é a raiz que te prende aqui nessa crença limitante, nesse padrão tóxico em relação à prosperidade, à vida financeira, ao dinheiro, né? E aí, quando você faz esse caminho interno para identificar a raiz disso aqui, você vai conseguir de fato agir na prática, né, na vida material do lado de fora, de forma que seja compatível com o que está do lado de dentro. Olha a arte dessa carta aqui, né? Ela abre esse portal no coração aqui, inclusive sai até DNA aqui. Ou seja, a gente pode estar falando aqui de crenças limitantes que são ancestrais, que nem são suas, entende? E aí você vai entrando em contato cada vez mais com isso, né? Se permitindo entrar, fazer esse mergulho para compreender aonde mora, então, essa raiz, mesmo que ela seja ancestral, mas para que você possa compreender como cortar isso, como quebrar isso, como mudar isso. E agora que vem, né, essa referência aqui da ancestralidade, até tem o símbolo do DNA aqui nessa carta, eu recentemente fiz uma vivência presencial aqui em Curitiba, chamada Raízes Sagradas, que é um filho, assim, que veio ao mundo, uma vivência, uma roda de mulheres, né, para a gente se reconectar com o feminino através da nossa ancestralidade. Essa é a proposta da vivência, que muito em breve estará também em outros lugares. Eu vou levar para São Paulo muito em breve, então fique atento aí na programação, porque muito em breve talvez você possa vivenciar Raízes Sagradas no presencial e muito em breve também no online. Eu vou abrir inscrições para mentoria em grupo com Raízes Sagradas, mas para essa vivência, para essa experiência do geral com Raízes Sagradas, eu criei um oráculo, que é esse que está aqui nas minhas mãos, que é o oráculo das anciãs. São 13 cartas, 13 arquétipos da anciã, que vêm para conversar com a gente, né? Através desse intuitivo, através do oráculo, dessa ferramenta maravilhosa. Então, como apareceu aqui a ancestralidade, eu vou tirar, então, uma cartinha. Olha, aqui diz não. Aqui diz não. E aí a mensagem aqui atrás, né? A carta número 7. E fala assim: o não que você teme foi o sim que eu não consegui dar a mim mesma. Convite. Onde o seu não precisa ser mais forte que o medo. Que linda, né, essa carta? E aí é bacana, porque não importa de que forma você participa do Raízes Sagradas, se é presencial ou online, você ganha o oráculo das anciãs digital, né, a versão digital. Mas então, olha que interessante, né? Aqui diz não. Onde o seu não precisa ser mais forte que o medo. Então, olha só, quando você percebe o que te segura nessas raízes, meu grupinho número 1, no medo da falta, né? No medo da escassez, então, onde o seu não precisa ser mais forte que esse medo? Quais são os bastas que você precisa dar aqui? Quais são esses nãos que você precisa se dar ou dar para o outro, de forma que você possa ser fiel a você mesmo, ao que você acredita, aos seus valores, a quem você é? Porque aqui eu sinto também, né, que esse dizer não
é se impor. E aí, mais uma vez, aqui a gente tem aqui essa carta remete ao arquétipo do imperador, que é a figura do yang, do masculino, né? Do agir, do movimento. Aqui é o Wizard of Awareness, né? É o mago da consciência. Então, mais uma vez, eu sinto que esse dizer não é você se impondo. Então, em que lugar, né? De que forma você precisa se impor a defender o seu merecimento, a defender o seu lugar, a defender a sua posição, a defender o que você acredita. Aqui eu sinto também de trazer, pode ressoar com algumas pessoas, mas pode ser que a gente está falando aqui para algumas pessoas sobre, pô, Mai, eu tô ali naquele emprego já tem anos, eu faço isso aqui já tem anos, pô, nunca recebi um aumento, cara, nunca recebi uma promoção. Você já se impôs alguma vez em algum momento? Você já trouxe para você, né, esse lugar da fala para você é, provar ali também o teu potencial? Poxa, chefe, vem cá, olha só, tô aqui há X anos. Poxa, olha, já desenvolvi isso aqui, já entreguei aquele projeto, já fiz aquilo outro, né? Será que não tem alguma negociação a gente possa fazer? Eu sinto que eu mereço aí um aumento. Então, às vezes também é isso, às vezes é sobre dizer um não, mas muitas vezes foi sobre o sim que eu não disse para mim mesma primeiro, né? Então, assim, dizer isso aqui de uma outra forma. Talvez a gente se percebe com dificuldade de dizer não para o outro. Né? Nos meus atendimentos isso aparece com muita frequência, assim. Né? As mentoradas, muitas vezes elas falam assim, mas eu entendo que eu tenho dificuldade de dizer não, eu entendo que eu tenho dificuldade de desaprovar algo ali, né? Por algum motivo. Isso, claro que toda regra tem exceção, né? Mas isso muitas vezes vai para um lugar ali do complexo da boazinha, né? Que quando a gente quer passar essa imagem ali mais da boazinha para agradar, muitas vezes é porque a gente quer pertencer. E aí, né, aqui a gente está falando sobre vida financeira, então também pode ser desde o sentido assim de nossa, nunca me imaginei rica, nunca me imaginei rica, nunca me imaginei rica. Por quê? Por exemplo, pode ser reflexo dessas raízes aqui do complexo da escassez. Né? Ou então ali, vou dar até um exemplo meu mesma, cresci ouvindo que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro porque trapaceou, é porque é uma má pessoa. Então eu cresci com a ideia de que eu não posso ter dinheiro, porque senão eu vou me tornar uma má pessoa. Claro que todos esses pontos são inconscientes, ilusório. Eu não percebo, muitas vezes eu nem sei da existência. Entende? Então, só através desse mergulho para dentro, você se permitir ser guiada na direção desse seu núcleo, né, que é onde guarda ali essas respostas para você, é que você vai conseguir compreender como desatar esses nós para permitir que mais dinheiro chegue até você, para permitir que mais recursos cheguem até você. Aí você vai falar assim pra mim, né? Conscientemente você vai falar assim pra mim, né? Mas você tá de sacanagem com a minha cara. Então agora você tá querendo dizer que eu não estou permitindo o dinheiro chegar até mim? Fala sério, né, gata? Eu tô aqui com a porta aberta, ó, literalmente. Deixa eu abrir aqui minha porta. É inconsciente, meu povo. Principalmente quando a gente fala de ancestralidade, de coisas que estão enraizadas em nós, às vezes vem da criança interior. É inconsciente, muitas vezes a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo simples aqui de quando a gente fala de espiritualidade, de lei da atração, de manifestação, essas coisas todas, né? Vamos supor que tem algo ali que eu queira muito fazer, que eu sempre quis fazer. E eu sei que aquilo vai, né, ali. Vou dar um exemplo aleatório. Sempre quis participar de um retiro. Sei lá, sempre quis fazer um retiro porque eu entendo que aquilo ali vai me trazer benefício e deve ser uma experiência muito legal, em grupo, conhecer várias pessoas, diferentes culturas, diferentes histórias, toda aquela troca riquíssima, etc e tal.
Só que aí o retiro que eu quero muito fazer ali, eu vejo que é tipo, caraca, sei lá, 3 mil reais. Puta merda. Aí eu olho a programação, poxa, vale 3 mil reais. Não é que não vale. A programação ali é maravilhosa, tem várias coisas incluídas. Só que eu falo, cara, 3 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu sei que aqueles 3 mil reais vão ser bem pagos. Eu sei que aquela experiência vale os 3 mil reais. Muitas vezes eu até tenho esses 3 mil reais. Ou muitas vezes eu até conseguiria parcelar de uma forma que eu pudesse pagar aos poucos. Só que eu foco em quê? Na questão da falta. Se eu pegar esses 3 mil reais ou parcelar, ou se eu investir esses 3 mil reais num retiro, e se me faltar esses 3 mil reais depois? E se eu precisar desses 3 mil reais para uma coisa até às vezes mais urgente e eu não tiver depois? Olha só, aqui você está apegada à ideia da escassez, à ideia da falta. E se não tiver? Automaticamente, quando você está agregando toda essa linha de raciocínio que o seu cérebro está absorvendo, toda aquela informação, automaticamente, quando você fala, e se eu não tiver depois esses 3 mil e eu precisar? Automaticamente você falando assim, então, muito provavelmente, se isso acontecer, eu não vou ter ali a condição de fazer outros 3 mil reais. Porque e se eu não tiver? E se faltar? Então, se eu não vou ter condição de fazer mais outros 3 mil reais, significa que, às vezes, eu estou enxergando ali que, às vezes, no tempo que eu tenho ou na condição que existe, eu não tenho condição de fazer mais 3 mil reais. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai alimentando a outra. Uma semente vai crescendo, florescendo, fortalecendo a outra, que vai crescendo, fortalecendo a outra, entende? Aí, de repente, ali no fim do dia, ou no fim de 10 minutos que você passou ali refletindo sobre fazer ou não fazer esse retiro, chega num momento que você já fala assim, ah, mas eu nem preciso tanto desse retiro. É, melhor não. Ou então, não, nossa, nem mereço tudo isso também. 3 mil, gente, um retiro de 3 mil, 3 mil reais é muito dinheiro. Por mais que eu entenda ali, não, mas não é pra mim. Não, deixa pra lá. Claro que foi um exemplo, né? Mas entende que essa não permissão, ela é muito mais sutil do que a gente imagina? Se eu foco tanto no medo da falta que não vai ter, naturalmente eu estou afirmando ali nas entrelinhas, não vou ser capaz de fazer, vai faltar, eu não vou conseguir fazer. Aí o meu senso de merecimento também começa a ir para o saco. O pertencimento é a mesma coisa, poder pessoal a mesma coisa, autoridade interna a mesma coisa, e aí é só ladeira abaixo. Tá? Então, assim, fundamental que você se permita. Então, olha lá, essa carta que veio, que virou na minha mão, né? Siga o mestre. E aí percebe que tem esses bichinhos, né, seguindo nessa estrada, e eles estão seguindo o quê? Essa luz. A tua luz interna. Então, cereja do bolo aqui para você, já está nas suas mãos. Se permita ser guiado e faça essa autorreflexão, essa autoanálise, né? Aonde que eu preciso dizer um não? Ou então, aonde que está faltando o meu sim? Né? Às vezes me impor um pouco mais. E aí, as duas últimas cartas aqui para a gente finalizar essa leitura aqui para você, meu grupinho número 1. A gente tem aqui, né? A piscina sagrada e o semblante triste. Piscina sagrada, semblante triste. É bem oposta complementar essas duas cartas. São bem opostas complementares essas duas cartas aqui, né? Um conceito bem oposto complementar. Aqui eu tô triste. Aqui me falta. Aqui eu fico preso nesse medo. Não vai ter, na insegurança. Né? Não entra dinheiro. Eu fico toda hora ali entrando na conta. Puta merda. Eu reclamo todo boleto que eu vou pagar. Ao invés de eu trazer a energia de frequência alta, que é a gratidão por eu ter como pagar o boleto. Se o boleto veio, teve um serviço prestado ou um produto adquirido. Então, eu pude usufruir do serviço, seja até da luz que está iluminando a minha casa, a água que eu estou tomando meu banho, até ali um retiro que eu pude fazer,
bolsa que eu pude comprar, seja o que for. Eu me retiro daqui e através de ir mudando a minha percepção sobre tudo isso, quanto mais eu vou descobrindo como quebrar essas raízes do que me prende ainda nessas ideias negativas em relação ao dinheiro, aos recursos, etc e tal, eu vou me colocando cada vez mais nessa piscina sagrada, que me nutre, que eu tô sentindo quase assim como a fonte dos desejos, né? Que a gente joga aquela moedinha ali e faz. Então, cada vez mais prosperidade chegando, cada vez mais 3 mil que eu invisto, seja no que for que eu entendo que faz sentido com o que é sagrado para mim, com o que vai somar para mim, para as pessoas que eu amo. Quanto mais 3 mil eu gasto nessa frequência, mais 3 mil eu atraio na mesma frequência, né? Essa semana, meu grupinho número 1, eu assisti um vídeo de um cara muito massa, assim, ele é muito, até ele é famoso, assim, né, nesse sentido da internet, por falar sobre essas coisas, e ele estava falando, né, sobre, era um vídeo que ele estava falando sobre essa ideia da prosperidade, sobre a questão do dinheiro, etc e tal. E ali ele falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre o dinheiro, né, que ele falou assim, principalmente pelo fato de eu ter crescido com essa crença limitante, né, em torno do dinheiro. Mas ele falou assim nesse vídeo que dinheiro nada mais, nada menos é do que tempo consolidado em números. Tempo consolidado em números, mais ou menos isso que ele diz. Tempo consolidado em moeda, em uma ideia que pode ser física, né, a cédula ali, dinheiro físico, ou a ideia que pode ser um cartão de crédito, né, ali um Pix que a gente faz, mas é nada mais, nada menos que tempo condensado. Por quê? Se eu tenho muito dinheiro, ali talvez eu trabalhei muito para juntar aquele dinheiro. Ah, Mai, mas e o cara que nasceu no berço de ouro? Ainda assim, antes dele nascer, existiu muito tempo que aquela família consolidou ali para fazer aquele dinheiro juntar. Se eu tenho uma grana no banco, existe um tempo ali para que aquela grana chegasse ali. Então, assim, indiferente da ideia que a gente tem, da concepção que a gente tem sobre o dinheiro, né? Se a gente tem uma concepção enviesada por conta da sociedade, por conta da nossa criação, da nossa cultura, de gerações, ou etc e tal. Indiferente. O ponto é que hoje, aqui e agora, eu posso entender que dinheiro é energia, dinheiro é energia, assim como em algum momento da civilização o sal era moeda de troca, era valiosíssimo, né? O trigo, a uva já foi considerada ali símbolo de muita fertilidade e prosperidade quando se entendia também o valor do vinho já naquela época. Então, dinheiro é uma energia e energia precisa de movimento. Energia precisa estar em movimento. Né? E aí também por isso que a gente fala, a vida é movimento. Então essa energia, ela precisa movimentar, ela precisa circular. Então quando a gente também traz muito aquele apego através do medo da falta, cara, eu não vou gastar aqui. Às vezes a gente fica contando centavos. E de novo, meu povo, é claro que eu entendo que tem pessoas que estão em situações lamentáveis e caóticas de realmente, né, não ter o que comer, não ter como pagar um aluguel. Então não é sobre discurso aqui também de positividade tóxica, nada disso. O meu ponto é que se cada vez mais eu enxergo o dinheiro como um problema, cada vez mais eu vou continuar materializando a ideia do dinheiro através de problemas. Isso é metafísica, física quântica, a ciência já explica. A gente nunca vai viver uma vida, a gente nunca vai viver uma realidade que a gente não enxerga. Então, se eu estou enxergando a minha realidade financeira como problema, é essa realidade problemática que eu vou vivenciar até que eu passe a enxergar a minha vida financeira de outra forma. Entende? E aí, agora eu vou começar aqui com o grupinho número 2, e na hora de colocar o grupinho número 2, eu já senti aqui, eu vou até editar para que você comece, meu grupinho número 2, a ouvir um pouquinho antes, para você pegar essa parte aqui, porque eu sinto que é importante para você também, tá bom?
Bom, grupinho número 1, antes de eu começar, então, oficialmente, obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. Leituras particulares, você pode me encontrar, como eu comentei anteriormente. Se você sentir que faz sentido, esse é o momento para você, vai ser uma honra fazer essa leitura particular e 100% personalizada. A gente se vê muito em breve, certo? Um grande beijo e até breve. Meu grupinho número 2, vamos começar então aqui oficialmente com você, que escolheu o design dessa carta aqui, né, lá na imagem. Embaixo dela, eu tinha colocado uma também aqui do tarô tradicional dos arcanos maiores. Então, vamos descobrir juntos aqui, acabei de ver também. Arcano maior, a carta do louco. E aqui no oráculo dos astros, você tem a carta da casa 11, que traz essa palavra-chave aqui de comunidades. Então, vamos entender um pouco mais sobre vida financeira aqui para o meu grupinho número 2. O que mais, né, a gente pode saber? Então, a carta do louco é o primeiro arcano do tarô, né, o arcano de número 0. Então, aqui a gente está falando de um início, né, de novos começos, que pode ser literalmente, mas que também pode remeter muitas vezes ao começo através de uma nova ideia, né, através de uma nova proposta. Vamos ver aqui um pouco mais, né, o que é que a gente está falando aqui. Mas aí a casa 11, né, no nosso mapa astral ali, além de ser a casa das comunidades, dos grupos, né, que a gente se relaciona, também é a casa ali dos amigos, né, é a casa que a nossa vida social gira em torno ali. Então, é muito interessante aqui, porque antes de falar aqui, né, uma virou, a outra não, mas antes de vir para cá, é muito interessante, porque aqui a gente tem essa carta dos grupos, né, que fala então dessa interação aí com mais pessoas, e aqui em desafio veio a carta da solitude, que é o oposto disso, né? Maravilha. Aí aqui nós temos mais um arcano maior, a carta da morte, que veio reversa, junto com 6 de paus, certo? Vamos ver aqui. Pedir mais uma cartinha antes de eu começar a traduzir de fato. Mas assim, meu grupinho número 2, aqui eu sinto que você está indo na direção de mais movimentação, tá? Mais movimentação, no sentido assim, até de interação com novas pessoas, mas que vai refletir na sua vida financeira, né? Então, aqui a gente pode sim estar falando de pessoas que vão estar conectadas ao seu trabalho e que podem aí, de alguma forma, te trazer mais visibilidade, né? Mais oportunidades de emprego, de repente uma promoção, né? Um aumento, algo assim. Então, sim, pode ser de fato pessoas relacionadas, né, ao lugar que você trabalha. Mas eu sinto que para algumas pessoas aqui também, a gente está falando pessoas num geral, tá? Qualquer tipo de troca interpessoal que você possa ter a oportunidade de vivenciar próxima à data, né, que você está aqui acessando essa leitura. Então perceba isso, que algumas dessas trocas, né, seja no trabalho ou não, elas vão poder te proporcionar não só oportunidades diretas de repente fazer mais dinheiro, né, mas elas vão também poder te proporcionar trocas ali através de conversas, né, através de dinâmicas que talvez essas oportunidades venham através de novas ideias. Pode ser que elas te proporcionem insights que possam vir a nascer em você ali através de uma ideia revolucionária, através de uma ideia de repente, uma fonte alternativa de fazer dinheiro. Então, eu sinto que através de trocas, né, você vai ter acesso a possibilidades que vão te ajudar a iniciar uma nova fase,
na sua vida, onde vai ter transformação, né? Nesse sentido, assim. Então, onde você estava ali mais sozinho, com mais dificuldade de desenvolver os recursos, resultados, colheita, você estava se sentindo, às vezes, até sem recursos, né, para medir resultados, etc e tal. Então, essa fase, ela vai chegando próximo dessa conclusão, né? Então, você vai começando a acessar, através principalmente de outras pessoas, essas novas oportunidades, e isso vai te levando para um lugar melhor, um lugar mais próximo, um lugar com mais oportunidades, inclusive, de fazer dinheiro também, né? Fazer mais dinheiro. Só que é aí que tá. Por que a leitura ela começa falando assim, né? As trocas, os grupos de pessoas. Porque assim, eu sinto que aqui não é que você vai depender destas pessoas para poder acessar mais. Não é isso, tá? O que eu sinto aqui é que essas pessoas, elas vão poder atuar na sua vida de duas formas, como tudo tem dois lados, né? Essas pessoas, elas vão poder atuar na sua vida como uma cama elástica, que vão ali poder te propulsionar na direção de coisas melhores, de coisas mais prósperas, ou elas vão poder também atuar como aquele tapete que você dá um escorregão, se é que você me entende. E aí pode ser que você se veja se decepcionando com algumas pessoas, ou, se não vai ser uma decepção diretamente com alguma pessoa, às vezes pode ser que você tenha uma ideia ali, através de uma troca, de uma conversa, te vem uma ideia. E aí, de repente, você tenta pôr em prática aquela ideia. Se é um projeto, seja o que for. E aí você percebe que é tipo um tiro na água, que não traz ali o resultado que você achou que traria, pelo menos de imediato. E ali você pode se decepcionar com a sua própria ideia, com o resultado da sua tentativa. E por que eu estou trazendo essa possibilidade da decepção? Porque aqui a gente tem essa lua cheia em Leão, que fala, não deixa que o orgulho entre no seu caminho, não deixa o orgulho te atrapalhar. E aí eu sinto que aqui pode sim ser esse orgulho de, tipo, meio que você brigar com uma outra pessoa ali, ficar meio pé atrás com essa outra pessoa, meio que num conflito, mas se no seu caso não for necessariamente com a pessoa, for mais nesse sentido do tipo, essa decepção, frustração de repente uma ideia que deu errado e coisa e tal, o orgulho para você, então, nesse sentido, é meio que como um autocobrança, né? Quase como quando a gente pega aquele chicotinho, assim, e a gente fica ali se cobrando perfeccionismo. Às vezes a gente não expressa isso, às vezes a gente não demonstra, não põe para fora isso. Mas lá dentro a gente tá se martirizando e a gente tá ali se ferindo, né? Então se retire desse lugar, tá? Se retire desse lugar. Porque o ponto aqui é o movimento. Então, o convite, né, com esses 6 de pausa aqui, principalmente quando a carta que abre a sua leitura vem com a carta do louco, o primeiro arcano maior, que é o arcano que fala do salto de fé. Né? O que é o salto de fé nessa analogia? Percebe que aqui ele está na beira desse penhasco, né? Ele não tem muita visão do que tem ali embaixo, a água, o mar revolto, mas mesmo assim ele está ali de braços abertos, né? Porque ele confia no processo, na vida, em Deus, seja lá em que você tem fé, mas acima de tudo também é fé em você, sobre a fé em você. A fé de dar este movimento na direção de mais. Né? Então, não foi à toa que entre o grupinho número 1 e o grupinho número 2 veio aquela mensagem canalizada. Se por algum motivo você achou que eu dividi a minutagem errado ali e você acelerou para chegar no início dessa leitura logo, você que veio direto para o grupinho número 2, eu fiz de propósito meu grupinho número 2. Então, volta ali um pouquinho e ouve aquele fim do grupinho número 1 com o início do grupinho número 2, porque faz parte da sua mensagem também vir dali, vir deste gancho, porque aqui a gente chega nesse novo
começo, nesse primeiro passo de uma nova etapa. Então também vem ali, né? Essa mensagem da etapa anterior, antes de começar a sua etapa aqui, ela vem com aquela importância também como sinalizadora, né? Como um convite para ampliar a sua perspectiva em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, em relação à abundância, porque você está sendo guiado na direção disso. E se você não consegue identificar o que é abundância a partir da percepção mais genuína possível do que é a abundância, e o que é a visão mais genuína do que é a abundância? A abundância já existe dentro de nós. Meu povo, eu morei 11 anos nos Estados Unidos, que é talvez ali um dos países número um, do mais capitalista e consumo e etc e tal. E tem, nesse momento, um pouquinho mais de 1 ano e meio que eu estou no Brasil, com as questões, né, do meu trabalho, etc e tal, foi toda essa proposta de eu ter vindo. Mas meu ponto é que o primeiro lugar que eu vim, eu já caí ali em Manaus e eu tive a oportunidade de fazer uma imersão, ali tive uma experiência numa aldeia indígena ali na Amazônia, né, um braço do Rio Negro. E dentro de toda a simplicidade ali, né, da aldeia, a pousadinha toda feita de madeira, uma lindeza, mas tudo muito simples, contendo o que era fundamental, né? E eu fiquei 4 dias ali. E ali eu tive um banho de natureza, um mergulho de Gaia, de Mãe Terra ali, né? E aí conversando com o pajé, com a curandeira e ouvindo as histórias. Então, assim, foi muito rico em todos os aspectos. Mas o que eu tô sentindo de trazer isso aqui para você, né? Eu até falo isso, às vezes a taróloga parece aleatória, mas ela não é, isso é parte da sua mensagem também. Eu saí, né? Foi até a mudança da energia quando eu saí dos Estados Unidos, do aeroporto nos Estados Unidos, e pousei no aeroporto de Manaus. Que daí fui, peguei a balsa, fiz toda ali a parte do traslado para chegar na aldeia, a balsa ali, 4 horas mais na balsa para chegar. E toda essa experiência foi em 24 horas, em menos de 2 dias ali, né? E foi uma mudança de frequência absurda. Quando eu cheguei na aldeia, gente, parecia que eu tinha atravessado um portal, de fato. E ali, dentro da simplicidade, dentro do simples e fundamental e o que é necessário e suficiente, aí teve todas umas dinâmicas, né, algumas vivências, mas eu me coloquei naquele lugar ali, naquele momento, de começar a observar a natureza como a fonte única de tudo o que é fundamental, simples e suficiente. A natureza é a maior professora de que a abundância, na base ali, no que é fundamental, na base, na estrutura, na espinha dorsal, a natureza dá pra gente tudo que a gente precisa para sobreviver. O resto, é excesso, que também é bom, óbvio, todo mundo gosta. Mas o fundamental é muito menor do que a gente muitas vezes vislumbra. Então eu sinto que aqui para você também vem muito disso, né? Quando a carta da morte aqui está em posição reversa, então eu sinto que é aqui onde mora toda esta fala que veio canalizada aqui agora para você, meu grupinho número 2. Porque também tem isso, né? A carta da morte fala de excessos. A carta da morte, ela transforma porque ela entende que o velho precisa morrer para abrir espaço para o novo. Então não adianta você querer mergulhar nesse novo, dar esse primeiro passo buscando uma vida mais próspera, buscando mais dinheiro, mais recursos, mais prosperidade, mais conforto. Não adianta você dar esse passo buscando tudo isso se você ainda traz excessos em relação ao dinheiro, à vida financeira. Inclusive, o grupinho número 1 falava disso, né? Então, se você ficou em dúvida em algum momento entre o grupinho número 1 e número 2, e mesmo assim você veio no 2,
Então, eu deixo aqui esse convite também, porque o grupinho número 1 falava justamente sobre se permitir ser guiado para dentro, para identificar esses excessos, a raiz de repente, o complexo da escassez, o medo da falta, às vezes o mal do não merecimento que é inconsciente e a gente nem percebe, né? Então, para que você possa mergulhar, dar esse primeiro passo, né? E aqui, quando eu falo mergulhar para você, diferente do termo que eu usei do mergulhar no grupinho número 1, o mergulhar aqui para você é mergulhar no seu futuro, é mergulhar adiante, seguir adiante. Por quê? A última carta aqui que caiu na mesa para você é essa carta que vem falando do propósito. E ela veio em desafio. Então eu sinto para você aqui, meu grupinho número 2, eu sinto que aqui a mensagem ela veio se construindo da forma que ela se construiu, porque hoje para você, de repente, um dos seus maiores desafios seja encontrar abundância no seu propósito, seja enxergar propósito no que você faz para ganhar dinheiro. Eu sinto que a importância de você saber identificar, né, não só a necessidade de finalizar o antigo para abrir espaço para o novo, antes de você continuar, né, dando passos na direção daquilo que você quer manifestar. Então, parte importantíssima da gente começar a conversa do jeito que a gente começou para você entender isso, é que não busque pela lógica das coisas nesse momento. Se você ficar ali, né, buscando por respostas lógicas em momentos de transição, pode ser que fique mais difícil encontrar as respostas. E aí é onde você vai ficar focando ali nos bloqueios, né? Nesses medos, no que falta, no que eu não tenho, etc e tal. E isso te atrapalha a continuar indo nessa direção de vitória. O 6 de paus, ele não só fala de movimento na direção de vitória, né? Traz aqui 2 vezes esse símbolo da coroa de louros, que historicamente representa ali vitória, né? Era usado ali nas Olimpíadas para os vencedores, eles ganhavam. Mas não só isso, essa carta ela também fala de movimento rápido, de possibilidade de movimento rápido, porque paus é elemento fogo, né? Campo energético, energia, é rápido, é coisa que movimenta ali de uma hora para outra. Então, enquanto você fica ali meio que preso nas narrativas dos bloqueios, né? Mesmo que você dê um próximo passo, vai continuar sendo dentro desse cenário das impossibilidades, entende? E isso tudo faz parte de uma cura para você. Vem aqui nessa lua balsâmica que fala que é tempo de cura. Isso tudo é cura. E aí na minha mão vem essa lua nova em Libra, que fala que um novo ciclo romântico começa para você. Então eu sei que essa leitura aqui é sobre vida financeira, não é sobre vida amorosa, mas, então, o que é esse finzinho aqui, né, dessa mensagem quando essa lua nova em Libra vira na minha mão? Já está nas suas mãos não só acessar de forma mais rápida ainda mais abundância e prosperidade, mas não só em relação à vida financeira, mas em outras áreas da vida também, como a amorosa e qualquer outra. E além de tudo, esse novo ciclo amoroso que inicia aqui para você também é a sua relação de amor próprio com você mesmo em solitude, né? Como que eu enxergo, como que eu me enxergo dentro desse amor próprio, dentro do meu poder pessoal, dentro da minha autoridade interna, versus o que eu ofereço para o outro nas minhas trocas, nos grupos, nas comunidades ali que eu participo. Como essa dinâmica entre dar e receber? Até porque também as dinâmicas que a gente vive nas nossas trocas diz muito respeito também à questão do financeiro, né? Circular dinheiro é nada mais, nada menos que um processo entre dar e receber. Se eu estou te dando dinheiro, né, estou te pagando ali, estou te dando dinheiro como moeda de troca para algo.
um serviço, um produto, algo que você está me trazendo ali que vai somar para mim e eu trago essa troca. Como tem sido a sua, aí agora não só falando do dinheiro, mas falando, né, numa visão mais ampla, como tem sido as suas dinâmicas de troca ultimamente? Né, tem sido justa? Trocas justas? Trocas equilibradas? Ou são trocas que não necessariamente trazem reciprocidade? Então, isso também é parte, né, dessa limpeza, dessa transformação aí que essa carta da morte veio representando aqui na sua leitura também, tá certo? Bom, meu grupinho número 2, espero que essa leitura te sirva bem. Se você ficou aqui comigo até o final, muito obrigada por me acompanhar. Mais uma vez, você vai ter acesso, né, à leitura particular e a todo o meu trabalho na descrição aqui desse vídeo. A gente se encontra muito em breve aqui no canal, mais uma vez, a próxima leitura, a leitura dos 4 elementos, onde você traz o seu mapa astral para a mesa e a gente consegue ali, né, e brincando com o nosso Sol, Lua, Ascendente, Júpiter, Vênus e etc e tal, tudo que temos direito. Entra também na nossa comunidade holística Vozes da Intuição para você poder votar, né, no próximo tema da leitura de escolha. Hoje foi vida financeira, qual será que vai ser a próxima? Então aguarde, dá um follow aqui no canal, ativa o sininho também para você não perder as próximas leituras, tá certo? Um grande beijo e até breve.